Olá Brasil e o resto da internet, aqui quem está falando é o Maionero, do canal Maionero. E hoje vamos fazer aqui a minha opinião sobre um filme bastante antigo e ainda nacional. Mas mesmo assim, não é desmerecendo o filme, porque mesmo assim depois de anos e anos e anos, ele continua sendo um filme até interessante, pois você já imaginou o Roberto Carlos sendo um James Bond? E tá na hora de escolher um novo James Bond. Pois seus problemas acabaram, porque existe um filme chamado Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, onde que esse filme, ele é literalmente isso, o Roberto Carlos sendo um espião. E qual é a minha opinião sobre esse filme? Vocês vão ver depois da vinheta. Bota a vinheta, editor! Pega sua coxinha, pastel, bolo de feliz. Eu também sou uma casa fantasma. Uma coisa que o filme começa é uma confusão. Por causa que o Roberto Carlos começa no filme andando com seu carro, tocando aquela música Eu sou terrível, pode encarar. E aí, atrás eles têm uma cena de perseguição onde que tem bandidos e essa perseguição vai até o Cristo Redentor, onde que o Roberto fica lá no braço do Cristo, onde que ele vai lá, né, chama o diretor falando, ei, peraí, o filme já começou assim? Ou seja, se você achou Deadpool criativo só por quebrar a quarta parede, fique sabendo que o Roberto Carlos já fez isso muito antes. E aí é sobre isso, o filme começa do nada, o Roberto Carlos sendo perseguido por motivo de sei lá o que. Ah, e ainda eu falei que eles estavam que usando metralhadora. Pelo fato do filme ter um protagonista, um cantor, então é óbvio que tem que usar as músicas desse cantor. Então se você é fã do Roberto Carlos, você vai realmente achar legal as músicas do Roberto, né? Porque fã é fã. Só que se você não é absolutamente fã, é aí que você vai literalmente conhecer o que esse cara tem de música até daquela época, porque as músicas se repetem muito e além das cenas de música são muito longas. Para vocês terem uma ideia, quando acaba uma música do Roberto Carlos, já começa outra música do Roberto Carlos. Parece que o filme não anda. O filme ele tá preocupado em te mostrar o Roberto Carlos cantor, do que o cara literalmente vivendo a história do filme dele. E aí você fica ali nisso, ok Roberto, eu já entendi que você é um cantor, vamos com a cena, vamos com a história. Eu não tô nem aí pra tua cantoria, eu quero saber da história. Eu tô aqui pra assistir um filme de ação, não um musical. E já que eu já falei dos bandidos, uma coisa que esse filme tem é personagens mal explicados, porque tem personagens que aparecem e que nem sequer tem falas. Nenhum desses bandidos fala no filme, eles não falam durante o filme. E aí você fica tipo, nossa, mas eles não vão falar nem se é uma palavra, uma fala de tipo, vamos ter que ir atrás do Roberto Carlos. Não, eles não falam, tipo, eles só estão lá de figurante só pra dizer, haha, somos os vilões. O que é isso? Me fala o que é isso. É um personagem, é figurante? Eu não sei. E também tem o outro grupo que parece ser uma banda do Roberto Carlos. Mas eu não vou botar aqui de prova, mas se esses caras tocam pro Roberto, significa que sim, é uma banda. Ficou meio errado essa frase, né? E uma coisa que eu vou ter que falar também é que o Roberto Carlos é um ator bem ruim. Ele não é um ator exatamente muito bom, tipo, ele quer ser aquele cara sacana do filme, o mocinho do filme, aquele cara que vai lá atrás de mulher, aquele cara que se dá bem em tudo, aquele cara que realmente sabe das paradas, tipo, eu sou terrível, pode encarar. Como já diz a música dele, mas você meio que não pega um apego com o Roberto Carlos, personagem, o ator do filme. Não, você é apegado com o cantor do filme, com a cantoria, com as cenas de música e tal, mas agora com o Roberto Carlos ator, tipo, atuando, você não se apega. E por isso que botaram mais cenas dele cantando do que atuando. Eu fiquei confuso, é que as cenas, elas não se encaixam.
E se vocês acham que é uma mentira minha, não, porque no próprio filme tem uma cena onde que eles estão lá numa pedreira, tipo Power Rangers, onde que esses bandidos estão com a metralhadora lá correndo atrás do Roberto Carlos, e o Roberto Carlos está lá cantando uma música de amor, sofrendo e tal. Aí depois ele pega alguma coisa da boca dele, joga, aí mostra os bandidos e tal, onde que cada negócio, o canto da tela explode, e você fica tipo sem saber, sem entender, e você fica meio que se perguntando o porquê disso. Tipo, o que é isso? O Roberto Carlos tem poder agora? Ele solta bomba por aí? O que é isso? E na mesma cena tem ele carregando uma espécie de trator, uma espécie de negócio de construção, não sei o que era. E aí em seguida aparece ele com um helicóptero e sei lá da onde. Eu fiquei bastante confuso, porque eu não sabia se eu estava assistindo um filme do Roberto Carlos em um filme de ação ou uma gameplay do GTA V com mods. Bem, e já que eu falei, né, das cenas que não se encaixam, esse filme tem bastante cenas inúteis. E quando eu falo cenas inúteis, eu vou dar um exemplo aqui, que é uma cena em que o Roberto Carlos vai pro espaço, onde que ele fica lá conversando com um americano, e aí ele fica se perguntando lá, falando: "Ô meu amigo, é o seguinte, essa espaçonave tá em cima do Brasil, porque eu vou pra lá, porque lá tá acontecendo uma guerra, e eu preciso que o Dedé, eu preciso ajudar o Dedé, que é Dedé, ninguém sabe, mas vai precisar lá." Depois aparece uma cena onde que aparece o Roberto Carlos descendo, né, de paraquedista, descendo de paraquedas, e aparece uma cena, bombas de cena de guerra, e o Roberto Carlos vai lá pro Dedé e fala: que guerra é essa? Quem é o inimigo? E o cara só fala: não, é só um treinamento. E uma coisa que eu vou ter que parabenizar esse filme, né, finalmente um ponto positivo para esse filme, é que sim, um filme do Roberto Carlos, dando uma de Missão Impossível, conseguiu prever a inteligência artificial fazendo músicas. E se você nunca ouviu a minha música feita por inteligência artificial, tá bem aqui. Voltando no vídeo, pois bem, eles conseguiram prever nessas músicas de IA, e aí o Roberto Carlos fica tipo: nossa, os caras realmente conseguem criar uma música. Esse computador aí, rapaz, vai destruir não só minha carreira, mas também a carreira de um monte de gente. E aí esse computador, né, meio que consegue fazer umas músicas do Roberto, e aparece uma vilã consolando o Roberto, falando que nós vamos ficar ricos, vamos ficar milionários vendo esse computador, né? Que o Roberto só fala que é uma coisa que esse computador não sabe: eu amo fazer música. E aí depois, o que acontece? Nada. Ou seja, é uma cena inútil, mas nem tão inútil assim, porque eles previram uma coisa que tem um monte de artista atacando pau. E quando falo de personagens inúteis, entre os soldados e tal, né, existe um personagem que é um tipo de Mahatma Gandhi, ninguém sabe quem é. O filme não fala o nome, não fala por que esse personagem usa aquelas roupas, porque ele se veste daquele jeito, com essas características dele. Ele fala que frase não, ele é tipo um figurante. Pelo que eu entendi, ele é um capanga ao lado dos outros capangas de terninho com metralhadora. Mas eu não vou botar aqui 100% por causa que ele é bem diferente, por causa das suas vestimentas. Mas mesmo assim o filme não explora muito, mas porque ninguém sabe. No final do filme, o final que vai fechar tudo, é o final besta, onde que o vilão do filme que tenta matar o Roberto Carlos, que queria ser o vilão que conseguiu vencer no filme, meio que consegue ser amigo do Roberto, enfim. Por causa que no filme, os atores estão dentro do filme. É difícil explicar, mas sim, eles estão dentro do filme.
E é isso. E a nota final para esse filme, para finalizar com chave de ouro, é lixo. Um filme confuso, que eu não entendi nada, tem mais cenas longas que deveria ter. Um filme que eu literalmente penso e repenso por que esse filme tem essas cenas. Um filme que literalmente não te explica nada. Um filme que literalmente explica matemática do nada com Aristóteles, que criou o triângulo. Eu não sei quem é e por quê, então por isso que esse filme é lixo, né? Um filme ruim, um filme que difícil vai ser recomendado, mas talvez você recomende pra alguém só de zoeira, tipo, nossa, assista esse filme do Roberto Carlos, onde que aqui ele é 1007. Então, esse foi o final de uma review, né? Com esse filme que eu queria trazer há bastante tempo aqui pro canal. E deixa seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como este daqui. Então, né? Tchau e... Meu amor, me aqueça nesse inverno e tudo mais vai pro inferno. Obrigado. Com som estourado, muito obrigado.